Quero convidar-vos a abrirem Romanos capítulo 15 e nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Se algum irmão não consegue estar de pé, esteja sentado. Ok? Romanos capítulo 15 e os primeiros 7 versículos dizem-nos os seguintes: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam, porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Gostaria que todos juntos pudéssemos ler este versículo 7, está bem? Todos juntos. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Os irmãos, tenham a bondade de tomar os vossos lugares nesta noite e deixem-me aproveitar para vos trazer mais algumas traduções deste versículo 7. Bíblia para Todos diz o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou. Okay? Então, nesta noite, nós vamos começar a falar de um dos mandamentos, uns aos outros. E é: aceitem-se uns aos outros. Recebam-se uns aos outros. É interessante que já colocaram ali noutra tradução, não é? Portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Irmãos, temos estado a dizer que há uma série de mandamentos importantes. Nós estamos numa relação não apenas com Deus, mas uns com os outros. E o desafio para esta noite é que nós nos possamos aceitar uns aos outros. Que nos possamos receber uns aos outros. Ainda também uma outra tradução, o livro diz: sendo assim, recebam-se afetuosamente uns aos outros, tal como Cristo vos recebeu a vocês mesmos. Assim Deus será glorificado. E ainda a Sociedade Bíblica Britânica tem também numa tradução, irmãos, fazendo uma tradução livre para português: por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para promoverdes a glória de Deus. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos falar acerca deste mandamento: aceitem-se uns aos outros. E vamos ver algumas coisas muito importantes. A igreja primitiva, e eu ouço muita vez mesmo, e bem, nós queremos ser como a igreja primitiva. Nós queremos ser como a igreja primitiva. Nós queremos ser como eles na comunhão, no poder, na graça, no testemunho. Nós queremos ser como eles. Sabe qual é que era a grande virtude da igreja? Não era fácil. Uns aos outros significa que nós temos que trabalhar isto. E a igreja primitiva teve que trabalhar muito esta ideia de se aceitarem uns aos outros. E então, irmãos, quando nós começamos a perceber, enquanto eram, entre aspas, todos judeus, ou com uma cultura, uma ideia judaica, a coisa vá que não vá. Quando se juntava um samaritano,
a coisa já era mais difícil de se aceitarem uns aos outros. E quando isto vai para os gentios, oh irmãos, estava tudo reunido para ser uma grande caldeirada. Só não foi porque é o Espírito Santo quem nos dá a graça, a sabedoria e a capacidade de nos aceitarmos uns aos outros nas nossas diferenças culturais. Tradições diferentes. Os irmãos certamente já se aperceberam como eu, basta nós circularmos em qualquer rua da nossa nação e nós percebemos claramente que a nossa nação, irmãos, não é uma nação só de portugueses. Culturas diferentes. Irmãos, e há coisas que nós vamos ter que entender como nação, porque outros também nos entenderam noutras alturas, em que nós temos uma cultura muito própria e os outros também têm uma cultura muito própria. E nós precisamos aprender a aceitar-nos uns aos outros. A igreja primitiva distinguia-se de todos os grupos que lhe eram contemporâneos, nomeadamente quanto à sua diversidade e quanto à sua pluralidade. Irmãos, é normal, qualquer associação, qualquer grupo, ele é inclusivo de um determinado tipo de pessoas. É normal, ok? Irmãos, se é uma associação de um clube de futebol, essa associação recebe, junta quem? Adeptos desse clube. Porque quando não são adeptos desse clube, pode não correr bem. Pode não correr bem. Os irmãos vejam. Quando joga a seleção, é de todos. Ok. Mas quando é de clubes, tem que haver mais revistas, mais cuidado, mais... Aqui alguns irmãos, agentes da autoridade, sabem o que eu estou a dizer. É preciso haver mais controle. Porquê? Porque as pessoas não se aceitam umas... Mas a igreja não pode ser assim. A igreja tem uma chamada e um mandamento de Deus para nós nos aceitarmos uns aos outros. A igreja, irmãos, ela foi chamada e a sua grande virtude, primeiro está em que tem um Deus vivo e verdadeiro. Em segundo lugar, que nós somos diferentes uns dos outros e essa diversidade não enfraquece a igreja. Bem pelo contrário, fortalece a igreja. Fortalece a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja era composta por diversas etnias, gente com formações e bases religiosas diferentes, diferentes classes sociais. Na igreja nós encontrávamos judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos, pobres. Irmãos, e isto não se cria uma harmonia só porque dizemos que estamos na igreja. Esta harmonia cria-se, ela é trabalhada. Eu tenho que começar a trabalhar no meu coração para aceitar aquilo que os outros são diferentes. Amém? Irmãos, esta pluralidade trazia para dentro da igreja uma variedade de formações educacionais e culturais, divergentes visões sobre a vida, diferentes escalas de valor sobre o correto e o errado. Tamanha diversidade era a causa inevitável do surgimento contínuo de novos problemas. Oh, irmãos, eu não estou a dizer, a palavra de Deus é a palavra de Deus e a palavra de Deus ela está acima de qualquer outra palavra. Fique claro. Mas o que eu estou a dizer aos irmãos é que a minha cultura, a minha opinião, a minha ideia, eu não tenho direito de impor só porque eu nasci assim, eu fui ensinado assim, eu cresci assim. Irmãs, estão cá? Quantas irmãs estão aqui do tempo que lavavam a roupa à mão? Agora deixem lá o braço no ar. Quantas destas, não é de vez em quando, é por natureza.
Ok? Quantas é que continuam a lavar a roupa à mão? Algumas, hein? Ok. Não usam a máquina para nada, pois não? Olha os braços a descer. Sabe o que é que significa, irmãos? Em algum momento nós rendemos-nos. Alguns estão aqui a dizer na altura, quando se começou a surgir os telemóveis, eu nunca quero um telemóvel. E hoje eu não vou perguntar quantos estão aqui que não têm. Dá para perceber, irmãos, nós vamos passando por mudanças e nos nossos dias as mudanças elas são muito, muito, muito rápidas. Veja lá, começamos com telemóveis grandes, pareciam tijolos. Depois foi a moda dos pequeninos. E agora parece que já andamos a ver alguns que parece que aquilo, quanto maior o ecrã for, alguns parece que andam com um tablet aqui. Mas as coisas vão sendo de alguma maneira ajudadas. Agora, qual é que era a dificuldade? Olha, cristãos judeus desprezavam, em muitos momentos, cristãos gentios. E o que é que tem que prevalecer? A minha nacionalidade ou o meu cristianismo? O que é mais importante? Os cristãos gentios desprezavam os judeus por serem de um país insignificante, que tinha rejeitado o Messias. Uns tinham mais conhecimento de factos e doutrinas, por isso consideravam-se superiores aos outros. Irmãos, e estas eram algumas causas pelo qual surgiam tensões entre pessoas e se criavam subgrupos na igreja. Que Paulo vai contrariar isso na carta aos Coríntios. Não pode ser assim. Não importa qual é a tua nacionalidade, não importa se tu és rico, não importa se tu és pobre, não importa se tu és patrão ou se tu és um empregado, não importa se és homem ou mulher, porque todos nós estávamos longe e todos nós, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Então nenhum de nós chegou perto por causa daquilo que é, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, e é assim que nós precisamos olhar para o texto de Romanos 15:7. Aceitar-nos uns aos outros como Cristo nos aceitou. E como é que Cristo nos aceitou? Perfeitos. Algum irmão aqui já é perfeito? Não, pois não? Nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeito. Então nós precisamos aprender a aceitar as pessoas na sua imperfeição como Cristo nos aceitou. Se nós ainda estamos a ser hoje aperfeiçoados, como é que nós queremos que as pessoas que nascem de novo nasçam logo aperfeiçoadas? Se os irmãos me dissessem somos perfeitos, eu iria dizer, então ensinem-me o segredo. E nós íamos ensinar às pessoas. Irmãos, os stresses eram tão grandes e tão regulares que os cristãos sentiam dificuldade em se aceitarem uns aos outros em pé de igualdade. E Paulo sofria e Paulo preocupava-se diariamente com estas situações. Irmãos, nós temos tanta coisa com que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar com as almas que estão perdidas sem salvação. Nós temos que nos preocupar, irmãos, com uma sociedade que cada vez mais está afastada de Deus e cada vez mais procura lutar contra os princípios de Deus. E nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, de que nós nos precisamos aceitar uns aos outros com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas. E se alguém entre nós é forte, então aceita o fraco. Porque a responsabilidade está sobre aquele que é forte. É o que é forte que tem que ter capacidade de, muitas vezes, para que o fraco não caia por terra, mas seja levantado e seja fortalecido e caminhe juntamente connosco. Os irmãos vejam, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 28. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 28. Escuta o que o apóstolo Paulo diz.
em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Eu já tenho que me preocupar tanto com aquilo que eu sofro por causa de pregar o Evangelho. Eu já tenho que andar muitas vezes a sofrer e a padecer tantas coisas por causa de coisas exteriores que nos oprimem. E ainda tenho que sofrer a cada dia, porque tenho que estar a pôr a igreja local, aqui, ali e acolá, em unidade, porque eles não se aceitam uns aos outros. O que Paulo está a dizer é, nós já temos tanta coisa com que nos preocuparmos. Há tanta coisa a puxar-nos para trás. Há tanta coisa a querer abafar a nossa fé. Há tanta coisa a querer fazer-nos desfalecer, irmãos, na nossa caminhada com Deus, a puxar-nos para fora de Deus. Há tanta coisa a tirar-nos muitas vezes, irmãos, até a alegria de cultuarmos a Deus, de orarmos, de lermos a palavra, e depois ainda estamos preocupados, irmãos, porque nós não nos aceitamos uns aos outros, não nos recebemos uns aos outros nas nossas imperfeições. E Paulo está a dizer algo do género, irmãos. Olha, ainda bem que ele escreveu a primeira, a segunda carta aos Coríntios, ainda bem. Que é para nós percebermos que naquela altura a igreja que nós queremos ser também não era uma igreja perfeita. Amém? Então nós olhamos para esta realidade e o que Paulo está a dizer, e os irmãos entendam, isto é tão importante. A gente hoje, quem consegue escrever no computador e escreve rápido, rapidamente escrevia estas cartas. Mas Paulo e aqueles que por ele às vezes escreviam as cartas, escrever ali, ok, e continuar desta. Os irmãos imaginam quanto tempo Paulo perdeu, entre aspas, perdeu, a escrever capítulos inteiros que nós temos para corrigir problemas que estavam dentro da igreja porque eles não se aceitavam e não se acolhiam uns aos outros? O que Paulo está a dizer é assim, como eu podia ter usado esse tempo para tentar alcançar os perdidos. Mas vocês levaram-me tempo precioso. O desejo de Paulo é que no corpo, por causa daquele que é a cabeça, os cristãos se amassem sem fingimento, vivessem em paz e se aceitassem uns aos outros. Por causa desse desejo, Paulo apela à igreja, aceitem-se, recebam-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou, como Cristo vos recebeu. Aceitarmos uns aos outros significa aceitarmos os nossos irmãos em Cristo, sem constrangimento ou reservas, reconhecendo plenamente a nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Irmãos, a ideia central deste mandamento é que devemos aceitar entre nós todos aqueles, e os irmãos entendam o que eu vou dizer, não é uma frase muito simples, ok? Não é banalizar, mas quando alguém efetivamente reconhece que Cristo é o Senhor, quando alguém reconhece que Cristo é o Senhor, essa é a condição inicial para nós nos aceitarmos uns aos outros. Temos Cristo como o Senhor da nossa vida. Temos Cristo como o Senhor da igreja. Sim, mesmo quando ainda existem falhas visíveis na sua conduta, quando há lacunas de conhecimento ou compreensão das Escrituras, quando temos diferentes opiniões sobre pontos de doutrina não estruturantes. Não estruturantes. E o que é estruturante? De uma maneira muito simples, correndo o risco, e vou deixar algumas partes de fora. Só o sacrifício de Jesus nos pode salvar. Não há remissão dos pecados, não há perdão dos pecados, sem o sangue que Ele verteu na cruz. Sem arrependimento. Uma conversão genuína. Okay? O que é estruturante? Jesus vai voltar.
Quando, como, de que forma, agora, depois, antes daquilo, depois da outra e tal, em que calendário, isso não é estruturante. O que é estruturante é nós estarmos à espera que Jesus vai voltar. Amém? Irmãos, há coisas que são estruturantes e disso nós não abdicamos, disso nós não saímos. Agora, irmãos, vamos com muita calma para entendermos isto. Irmãos, não é a primeira vez que eu ministro esta palavra. A base deste conjunto de ensinos, irmãos, está na palavra e em livros que nós lemos e neste caso num estudo que tive a oportunidade também de o fazer e que muito me enriqueceu a mim e me fez entender algumas coisas. E portanto não é algo novo, não é algo recente, não é algo que eu hoje acordei a pensar nisto. É algo que já está, irmãos, maturado no meu pensamento, na minha ideia. Agora os irmãos pensem comigo. O eunuco a quem Filipe batizou e o carcereiro de Filipos são para nós claros exemplos de aceitação. Claros exemplos de aceitação. Pessoas que pouquíssimo tempo depois de se converterem foram batizados. Certamente muito haveria a ser mudado nas suas vidas. Ainda teriam que ser aperfeiçoados em muita coisa. Contudo, eles reconheceram o essencial. Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Ai, como é que eu posso entender, dizia o eunuco, se eu não tenho quem me explique? Então lá foram explicar-lhe, Filipe, o texto lá de Isaías e explicou. Olha, irmãos, é uma viagem, não deu para fazer uma classe de discipulado, não deu para ensinar as doutrinas todas, não deu sequer para ir ao ponto de ser batizado com o Espírito Santo, não deu para estar ali com uma série de perguntas e respostas. Olha, irmãos, foi à volta daquele texto e aquele texto foi essencial. De tal maneira que o homem diz, está ali água, o que é que impede que eu seja batizado? Ai, tu crês no Senhor? Creio. Crês que Ele é Senhor? Creio. Então desceram ambos e foi batizado. O carcereiro de Filipos, o homem está desesperado, pensa que todos fugiram. Está a precipitar-se sobre a sua espada para se matar. Homem, não faças isso. Estamos todos aqui. O que é que eu tenho para fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O homem creu e foi batizado. O que é que ele sabia sobre as Escrituras? O que é que ele tinha sido ensinado sobre doutrinas? Simplicidade, aceitação, irmãos, do Evangelho. E nós precisamos entender isto. Aceitação, recebermos uns aos outros, significa houve uma transformação em nós, mas há um caminho ainda muito longo para ser percorrido. Às vezes feito de avanços e recuos. Porque às vezes o bem que queremos fazer nós não conseguimos fazer. Mas o mal que não queremos, isso fazemos. E isto é uma luta constante. Se é uma luta para nós que somos fortes, não será mais para aqueles que estão a começar, ou até para aqueles que querem começar, ou pelo menos colocam a hipótese de começar, ou ainda querem ver se realmente esta mensagem é verdadeira. Irmãos, aceitar pessoas não significa aprovar as suas falhas, as suas lacunas ou as nossas divergências. Significa que ao aceitarmos a pessoa como discípula de Jesus, porque ela afirma que Ele é o Senhor da sua vida, o que nós aceitamos é a responsabilidade de ajudá-la a obedecer a tudo o que Jesus a ensinou. Não ao que eu quero, não ao que me é conveniente, não ao que eu penso, não ao que eu acho. Os irmãos vejam comigo. Isto é muito sério o que eu vou dizer agora. O apóstolo Paulo é um homem de Deus, não há dúvidas disso, pois não?
escreveu-nos mandamentos do Senhor extraordinários. Mas vejam o cuidado que ele tem em alguns assuntos que estão na Escritura. Estão nas cartas que ele escreveu. E muitas vezes ele coloca o peso para dizer: o que eu vos estou a escrever é mandamento do Senhor. Mas é o mesmo apóstolo que tem o cuidado em alguns momentos de parar e dizer assim: vou-vos dizer alguma coisa, mas digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. E quando ele diz digo eu, não o Senhor, o que ele está a dizer é: vocês não têm que pensar como eu. Porque isto não é o que Deus manda, é o que eu penso sobre isto. Igreja, esta é a altura de nós nos centrarmos naquilo que Deus diz e não naquilo que nós dizemos. Naquilo que Deus pensa e não naquilo que nós pensamos. Amém? Lá em Mateus 28:20, há um texto muito interessante. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é fazer discípulos? É ensinar a todos. Mas ensinar o quê? O que Ele nos mandou. E o que Ele nos mandou não é o que eu acho, é o que Ele diz. Cristo aceitou-nos como imperfeitos, que aceitaram iniciar um processo demorado de aperfeiçoamento, que apenas culminará no céu. Por outras palavras, se de nós fosse requerida a perfeição para sermos batizados nas águas, estávamos todos à espera de ser batizados. Se fosse condição que nós jamais pecaríamos, continuávamos à espera. E seria impossível de alguma maneira para nós. Mas como lemos, nós que somos fortes, então devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Os irmãos vejam como muitas vezes nós não conseguimos ter uma percepção se uma determinada cultura, porque é uma cultura mais festiva do que a nossa, mais entusiasmada no cântico, no louvor, na adoração, na música. Sempre que nós estamos em algum lugar e alguém dessa cultura, sim, irmãos, estou a falar de uma cultura, por exemplo, uma cultura africana, estou a falar, por exemplo, de uma cultura sul-americana, diferente da nossa, ok? Na maneira, nós talvez estamos ali, porque depois chegamos àqueles povos assim que são mais frios, ainda do que nós, menos efusivos. E agora os irmãos imaginem o que é estarmos todos no culto. Um que do princípio ao fim só bate palmas e levanta as mãos e dança. Ai, mas eu não sou assim. E quem é que disse que você tem que ser assim? Seja o que você é. Louva a Deus como você, louve de coração, mas louve. E nós precisamos dizer, aceitação é isso, irmãos. Não é eu vou criticar porque eu não sou como ele. Não, irmão, nós não somos todos iguais. Até entre nós há pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas, pessoas que são mais espontâneas, pessoas que para tirar uma palavra da boca é preciso arrancar a ferro, pessoas que para os deixar calado é preciso meter fita cola. Saibamos aceitar-nos, irmãos, uns aos outros. Oh, irmãos, precisamos tanto. Um grande exemplo de aceitação está na carta de Paulo a Filemão, quando o apóstolo intercede por Onésimo, um escravo que fugiu deixando uma dívida, mas que entretanto reconheceu Jesus como Senhor. E agora Paulo está a dizer, volta para junto daquele que era o teu Senhor, a quem tu roubaste,
e está a dizer a esse senhor que foi roubado: recebe-o não como um ladrão, mas ele roubou-me, não como um ladrão, mas como um irmão teu. Isto é aceitação. Isto é aceitação. A Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos. Amém? O que a Bíblia nos diz é que, de alguma maneira, qualquer inimizade, alguém que se declare nosso inimigo, não é porque nós queremos inimizade, nós queremos amizade. Portanto, tudo quanto houver em nós, é isso. Mas há quem não queira. Mas quando entrar naquela porta, pode ser o nosso maior inimigo, que se declarou o nosso maior inimigo. Nós precisamos aceitar. Nós precisamos receber. Porque se ele declarar que Jesus é o Senhor, ele é um irmão nosso. Mas eu não consigo porque aquilo no passado e foi muito difícil. Pois. E o nosso passado? Será que o nosso passado é... Filemão, capítulo 1, versículo 15 até 18. Filemão, capítulo 1, versículo 15 até 18. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mas mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Versículo 19 ainda. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. É interessante porque Paulo sabia falar. Paulo, é verdade que ele diz que não vai com sabedoria humana e não ia com demonstração de poder na virtude do Espírito Santo. É verdade, mas quando era preciso falar, Paulo sabia falar. Quando sabia apelar para qual era a sua nacionalidade, quando convinha dizer sou romano, ele sabia dizer. Quando lhe disseram, está bem, a gente agora, porque tu és romano, vais sair ali pela porta do cavalo. Não, eu não entrei por ali. Eu agora vou sair por onde? Paulo tinha sabedoria. E como é que Paulo está a tratar este assunto? Recebe-o, ama-o, se calhar perdeste-o por um tempo, mas agora ganhaste para sempre. Se calhar saiu daí um ladrão, mas agora tens uma pessoa ao teu lado em quem tu podes confiar. Mas ele tem uma dívida para comigo. Não o recebas como devedor, recebe-o como irmão. Recebe-o como irmão. E se achas que não consegues lidar com essa dívida, eu vou-te pagar essa dívida. Mete essa dívida na minha conta. Se tu não consegues lidar e perdoar e aceitá-lo por causa do que ele te fez, então não consideres mais que ele tem uma dívida para contigo, mas essa dívida é minha para contigo. E Paulo ainda diz outra coisa. Mas não te esqueças de um pormenor. Tu estavas perdido sem salvação. E fui eu que te trouxe ao conhecimento da verdade. Então a tua dívida para comigo é muito maior do que o valor da dívida que ele tenha para contigo. Se tu quiseres eu pago. Mas não te esqueças, tu também és meu devedor. Estão a ver como Paulo usa aqui? Às vezes nós precisamos de ser estimulados a aceitar-nos uns aos outros. Eu não vou até ao fim, vai ficar para a semana.
Eu prefiro deixar para a semana. Se Jesus vier, não há problema. Ok? Garanto-vos que por mim não fica para a semana. Ok? Mas se ele não vier, se me conservar com vida, e aos irmãos, para a semana a gente depois vai continuar. Ainda há muita coisa para dizer sobre isto. E muita coisa importante. Muita coisa interessante. Mas eu creio que até foi numa escola bíblica lá no Porto. O Joel também deve ter ouvido esta história. Eu vou mais ou menos parafraseá-la, que é assim, quem conta uma história, não é? Acrescenta um ponto, conta à sua maneira, mas a ideia é mais ou menos esta. Se não foi noutro sítio que eu ouvi, sobre o diácono. Eu nem vou dizer o que é que diziam dele. Havia duas famílias na igreja que se davam muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Muito, muito. Eles não se suportavam uns aos outros. Eles não se conseguiam aceitar uns aos outros. Então ele vai à casa de uns e diz: então o que é que o irmão acha daquela família? Ui, aquela família é do piorio e não sei o quê, não sei o que mais e tal. Ah, é? Olha, por acaso, olha, ele sobre si tem uma opinião muito interessante. Acha que é um homem trabalhador, que a sua esposa é uma boa dona de casa. A sério que ele pensa isso de mim? Sim. Ah, ok. Eles também não são assim tão maus. Eles também... Olha, uma vez tive um furo na estrada e ele parou e ajudou-me. Ok. Vai à casa do outro. Então e tal, como é que é e tal? Eles não sei, eles não olham para mim assim de uma maneira muito correta. Olha, sabe, ele disse-me, até me contou que um dia destes ele teve um furo e você parou e o ajudou e ele ficou muito agradado com isso. A sério? Duas famílias que há gerações não se conseguiam falar e tal. Sabe o que é que este homem fez? Construiu uma narrativa verdadeira. Só não disse o que é que eles pensavam mal uns dos outros. Sabe o que é que ele conseguiu? Levá-los a aceitarem-se uns aos outros. Ultrapassaram todas as diferenças? Não. Mas perceberam, afinal de contas, eles não são tão maus como eu pintava. E nós precisamos ter este tipo de conversa, irmãos, com os outros. Para nos ajudarmos a aceitarmos uns aos outros. Porque, irmãos, se é verdade que Paulo a Filemão e por causa de Onésimo é um exemplo claro de aceitação, também existem exemplos de não aceitação. E talvez, irmãos, e cuidado, o que é que quero dizer aos irmãos com isto? É que se nós não nos aceitarmos uns aos outros, e eu vou já terminar, nós corremos o risco, um grave risco, de estarmos a impedir algumas pessoas de caminharem para o céu. Cresce joio e trigo. Logo os discípulos zelosos. Vamos já lá. Não é? Quando Jesus está a contar, cortamos. Não, deixa lá. Deixa lá. Deixa estar. Calma. Deixa lá isso ir crescendo, crescer junto. Quando chegar à altura, Deus vai fazer a separação. Deus vai fazer a separação quando chegar à altura. Mas que não vai acontecer de uma forma a tirar joio, se arranque também trigo. Então, irmãos, prudência. Porque, olha, um homem de Deus, os irmãos já concordaram comigo, os irmãos disseram, Paulo é um grande homem de Deus, extraordinário no que fez pela graça de Deus, certo? Então, os irmãos vejam comigo, Atos 9, 22. E a razão pela qual nós nos devemos aceitar uns aos outros é porque Cristo também já nos aceitou. Quando nós éramos ainda seus inimigos. Nós vamos ficar de pé. Saulo teve um encontro com Jesus
Quando ele tem esse encontro, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado nas águas. Graças a Deus tem um Barnabé que está ali ao lado dele e a dizer: Saulo, tu eras um perseguidor, mas eu aceito-te como um irmão em Cristo. Mas nem todos fizeram isso. Nem todos o receberam. Irmãos, e com essa atitude, não houvesse ali um Barnabé ao lado a dizer: eu não te abandono e eu vou recomendar a tua presença entre os discípulos. Não fosse isto, e a igreja não iria aceitar aquele que para nós hoje escreveu uma parte considerável daquilo que são as Escrituras para nós. Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado, versículo 23, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poderem tirar-lhe a vida, versículo 25, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Vamos parar. Irmãos, o homem está tão feliz com Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Salvador. Vocês têm que saber isto. E Ele é o Cristo. E lutava contra eles. Já o querem matar. Está disposto, irmão, quer maior prova do que ele aceitou Cristo, do que está disposto a morrer por ele? Tiveram que o descer dentro de um cesto pelo muro, versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Deixem-me parar. Quando Saulo chegou ao Olhão, procurou ir à igreja, procurou estar connosco no culto. Ok? Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Opa, quem é este? Toda a gente a olhar de lado para ele. E Paulo a dizer: eles não me querem aqui. Eu não sou bem-vindo aqui. Eles têm medo de mim. Versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Toda a gente o quer matar porque ele diz que é cristão. E os outros cristãos não o querem receber. O meu desafio para vós, eu tenho-vos dito isto, é muito importante nós estudarmos a palavra, mas o mais importante é a resposta que nós damos à palavra. Minha pergunta para vós nesta noite é: quantos Barnabés estão aqui? Que estão dispostos em vários momentos a dizer assim: ok, vocês ainda não o conhecem, ele ainda não é perfeito, provavelmente vai demorar algum tempo, tem uma história do passado um bocado estranha, se calhar matou alguns dos vossos familiares, mas ele é um dos nossos. Ai, mas nós não o queremos connosco. E Barnabé disse: mas ele vem comigo.